A gente tem um bate-papo aqui no Estúdio Tati sobre empreendedorismo com a participação da Heloísa Pedrosa, que é comunicadora e palestrante. Heloísa, conta pra gente qual é o tema de hoje. Olá para você de casa assistindo, sintonizado Estúdio Tati, que bom estar aqui com vocês. Hoje o nosso bate-papo sobre o empreendedorismo, Fer, é sobre essa área que é a da pintura residencial, pintura empresarial, afinal de contas, não é? Como é que a gente fica sabendo desses desafios de estar numa área que de repente tem uma história, né, na fase da pandemia e agora está aí com outro momento? E quem eu trouxe para conversar, eles são dois feras da área, é o Magno Mursa e o Magnei Mursa. Olha, qualquer semelhança não é mera coincidência, certo? Certo, com certeza. Tem família aí no nome e sobrenome? Tem sim. Eu sou o Magno Mursa e ele é meu irmão, Magnei Mursa. Aí... Somos uma família de pintores. É uma família de pintores. Me conta um pouquinho, para a gente que pensa no empreendedorismo. Isso surgiu a partir de uma necessidade? Foi um aprendizado procurado? Qual é a história para vocês terem para esse segmento do empreendedorismo com a área das pinturas? Foi basicamente uma necessidade, né? Mas foi através do meu tio mais velho, né, que introduziu toda a família na pintura. E eu também fui trazendo meus irmãos mais novos para a pintura e eles acabaram gostando e estão até hoje comigo. Acabaram gostando, Fê, presta atenção. Magnei, como é que é esse negócio de acabei gostando? Ele fazia você fazer o trabalho de experiência da pintura, ou você que ficava em volta pentelhando, até uma hora que você ficou bom demais e falou, deixa aí que eu quero fazer parte. Como é que é? Heloísa, você falando assim, é até engraçado. Eu fui forçada. A minha mãe e meu pai vai trabalhar com meu irmão, você vai trabalhar com seu irmão, vai trabalhar com seu irmão. Aí eu sempre falo, isso que eu sempre posto, é algo que virou mais que um serviço para mim. Porque a gente tem um poder de transformar o ambiente, trazer mais beleza para o encanto da casa do cliente. O cliente vai, aquela parede, está cansada de ver. Aí contrata um pintor, que o pintor, querendo ou não, traz vida para o ambiente. E para mim foi espetacular trabalhar na pintura. Eu acho que esses dois já são envolvidos com marketing, porque eles já estão transformando a conversa numa questão de experiência, é isso? A gente fala sobre a pintura e a questão do ambiente, da cor. O mercado mudou muito nessa forma de fazer hoje esse trabalho de pintar, esse trabalho de exigir mudanças com a forma. Tem tecnologia. Conta para mim um pouco a história para a gente entender como é que estamos quando o assunto é pintura. Não, mudou totalmente, o mercado da pintura mudou, principalmente por conta das redes sociais, da forma de você fazer o seu trabalho e já exibir ele numa rede social, você está mostrando ele ali. Esse sentido mudou totalmente mesmo. E temos também as mudanças de maquinário, que todo foi introduzido na pintura. Hoje temos lixadeira, ninguém mais faz serviço manual, tem tudo um maquinário envolvido. As tintas melhoraram muito, é uma outra tecnologia. Temos tintas hoje voltadas para cada nicho da construção civil. Isso é muito importante e facilitou demais a nossa vida. Nós que somos empreendedores da pintura, sentimos muito bem precisávamos mesmo, né? Tínhamos essa necessidade e a indústria veio e trouxe realmente essa mudança para todos nós. A Fernanda tem perguntinha. Aliás, ela é um perigo, gente. Ela anota tudo que a gente conversa aqui nesse quadro. Então, a Heloísa já estava falando, eu já estava aqui. Eu estou com rabisco aqui, né, minhas anotações aqui. Na verdade, eu queria fazer um comentário em cima do que o Magnei falou, né, que ele falou sobre transformar ambientes e tudo. E toda vez que a gente pensa em pintura, na verdade, eu vou juntar um pouquinho do que o Magno falou também. A gente pensa em pintura, a gente pensa em decoração, né, em transformar ambientes. Mas, na verdade, a pintura ela tem uma característica bem prática também, né? Porque, assim, como o Magno falou, você tem pintura para ambientes em que você, por exemplo, hospitalares, pinturas em ambientes específicos de cada nicho de trabalho, né? Então, assim, a pintura é mais do que beleza, né? A pintura é muito mais do que isso. E eu queria saber dos dois, como é que isso chega para eles, né? Como é que o cliente pede, se eles já vão lá e já sabem, então, não, nesse ambiente não pode isso, naquele ambiente pode isso. Se vocês têm, e todo pintor tem que ter esse tipo de treinamento. Foi comprida a minha pergunta, né? Não, mas bacana a sua pergunta. Porque uma coisa que o meu irmão Magno sempre fala, a gente não trata a parede, trata o psicológico do cliente. Às vezes o cliente já vem traumatizado da parede, dando infiltração e tudo. E a pintura, querendo ou não, traz não só beleza, igual você falou,
mas, querendo ou não, transforma realmente o ambiente. Vamos supor, hoje em dia a tendência hoje é efeito decorativo, que está muito em alta. E é uma coisa que traz bastante sofisticação para a casa do cliente também. Esse aspecto prático, como a Fernanda fala, que também nos interessa. Hoje, a tecnologia em tintas já resolve, por exemplo, um ambiente onde a gente tem a criança e aí essa parede fica mais protegida dessa sujeira recorrente. A gente tem o caso, por exemplo, das infiltrações. Já se pode falar hoje que a tecnologia em pintura também está atenta a isso. Então, como é que é? É prático? É necessário mexer? Exato. Hoje nós temos tintas que resolvem todos esses problemas. Por exemplo, manchas de batom, que era algo recorrente, e a indústria veio e solucionou isso. Hoje você tem a tinta que você aplica, e se ela sujar com batom, você pode ir lá com um pano úmido e limpar. Tintas de caneta, às vezes a criança vai lá e faz um desenho, ou até mesmo nós adultos, né? Pode acontecer, tem uma tinta específica que já você consegue fazer a limpeza e não fica marca nenhuma. Tá? Isso é uma necessidade no mercado e a indústria veio e atendeu e trouxe essa tinta. Então, é muito nicho, né? Eu tenho tudo isso, tem solução para tudo. Eu pintei uma parede, eu mudei para Ribeirão Preto recentemente, né? E eu mesmo pintei a parede lá. Mas eu fui comprar tinta, mas a moça da loja me fez tanta pergunta, que eu falei, não, gente, tem que fazer um curso só para conseguir responder as perguntas da mulher. Sem brincadeira, é para área externa, é para área interna, você quer fosco, você quer com brilho, mas foi assim, era muita pergunta. Não, exatamente. Tem toda essa categoria de tintas, né? Fosco, acetinado, semibrilho. E o consumidor final, ele não está atento a isso. Ele quer a parede dele pintada e pronto. Ele é simples, é categórico, né? E o pintor, o profissional hoje, ele tem todas essas informações, ele passa tudo isso para ele, não deixa ele com essa dúvida. Mas tem isso mesmo. Agora, eu tenho também aqui comigo, Fernanda, a clareza de que quando eu convidei Magno e Magnei, eu escolhi a dedo, porque são duas feras, tanto naquilo que sabem fazer, como também o Magno é alguém que trabalha muito ensinando, né? Como é que está essa questão hoje desse jovem? Ou é uma busca da pessoa que já está desempregada? Quem é que acaba vindo em direção à formação para poder aprender a ser esse pintor, para poder aprender a trabalhar com isso? Você tem essa informação para contar para a gente, pelo menos aqui de Ribeirão e região? Tem sim. Hoje, a pessoa que mais procura aprender sobre pintura são as mulheres. Todas elas estão muito interessadas, tem muitas mulheres que já estão entrando na profissão, algumas já estão há mais tempo, mas a grande maioria está entrando agora. Era um mercado predominante masculino, e hoje já não mais. Acredito que está lá uns 40% já feminino introduzido no mercado. A grande procura são delas, tá? Não é só por propaganda, incentivo da indústria, nem isso. Elas mesmas viram a necessidade de que elas podem fazer e têm total capacidade, né, e executam com maestria. Quando você fala mulheres, a gente está dizendo, então, que o mercado ele está abrindo espaço para essa contratação também? Porque uma coisa é a formação, né? Outra coisa é a contratação. O mercado recepciona essa mulher nesse trabalho, parece que mais demarcado como um trabalho pesado, um trabalho parece que de ordem mais técnica da cultura masculina? Eu fiquei curiosa. Elas conseguem trabalhar, sim, sem problema nenhum. Quem sou eu aqui para estar falando isso, né? Mas eu falo por visão de mercado, aquilo que eu tenho visto, e vejo que elas trabalham com certeza, não somente com o maquinário, o serviço pesado também elas conseguem fazer com maestria. E o mercado aceitou muito a mulher, né? Pelo fato de ser mais caprichosa, mais atenciosa aos detalhes, ser muito mais comunicativa e receptiva aos clientes. Antes o pintor era visto como um bronco, como um alcoólatra mesmo, né? E nós temos feito um trabalho já há muitos anos, através dos grupos, de mudar essa imagem do pintor, né? Do pintor não ser visto mais dessa forma como ele era visto em outrora, inclusive em termos de preconceito e tudo, nós estamos conseguindo reverter isso aí. É interessante porque a gente observa cada vez mais que empreendedorismo, né, é algo que está impactado por aqueles que compram, que é um mercado, né, que é aquele senso de oportunidade, mas, acima de tudo, por aqueles que fazem a ação de empreender. Então, como o Magno conta para a gente, empreendedorismo também está ligado até mesmo em repaginar, modificar a característica até de um perfil profissional. Olha que interessante, empreender é uma arte. Quando você fala sobre essa questão do pintor, tem uma piadinha que rola pela internet, Fer, já ouviu essa? Assim, você acha que você é rico? Espera até você receber o orçamento do pintor.
Ó, segundo reza a lenda, diz que sai muito caro fazer pintura. Conta pra gente um pouco por que então parece ser tão caro, ou o que as pessoas não conseguem medir, que é a relação do custo-benefício. Porque um monte de gente quer ter casa, mas não quer ter custo de manutenção. E aí, como é que fica quando vocês chegam lá e vê aquela casa, e a pessoa com aquela vontade assim, ó, petitinha de fazer alguma coisa? Entendo perfeitamente. É que muitas vezes ele demora muito tempo para fazer a manutenção da casa. Aí realmente vai ficar caro. Às vezes ele fica 5 até 10 anos sem fazer manutenção. Quando ele contrata um profissional de pintura, realmente vai ficar muito caro. Porque aí já não tem somente a manutenção, você tem que fazer novamente. Aí fica muito caro, vai gastar muito mais material, vai demandar muito mais mão de obra e realmente fica caro. Por isso que a gente sempre incentiva, faça uma manutenção preventiva, sempre contrata seu pintor a cada 1 ano, 2 anos no máximo, chama ele, pelo menos para fazer uma manutenção, ele dá uma olhada, ver o que está acontecendo. É ter um relacionamento com o profissional hoje. Não basta você simplesmente fazer o serviço e nunca mais conversar com ele. Faça você procurar ele anualmente ou a cada 2 anos, você vai ver que não vai ficar tão caro a hora de você fazer um orçamento com um profissional. A gente fala sobre a tendência desse mercado em relação à tecnologia e cores. Isso é uma outra curiosidade. Mudou muito essa relação com a cor? De repente, o pessoal tinha uma opção de trabalhar com coisas mais discretas, mais neutras. De repente, a gente começa a ver muitas cores fortes. Isso é o quê? É o mercado que traz ou é um consumidor que busca? Conta um pouquinho mais aí. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha nessa hora? Em relação da cor, hoje nós temos as tendências anuais que são lançadas todos os anos, né? E esse ano é a cor calcita alaranjada, que é essa cor laranjada que está aqui no uniforme. Ela é a cor do ano. E assim, a cor ela está muito voltada à sensação. Por exemplo, às vezes você vai para Maragogi, você vê aquele mar lindo e você volta com essa sensação. Você quer trazer isso para o seu lar. Então você vai lá na casa de tinta e você vai encontrar uma cor chamada Mar de Maragogi que vai saciar essa sensação que você tinha daquele momento que você viveu. Então hoje a cor está relacionada a isso. Você compra as coisas voltadas para a sua sensação. E o mercado de tinta ele não é diferente. Ele conseguiu trazer isso, voltado com um estudo, todo tecnológico, para mostrar para as pessoas que cor é sensação. Não é apenas algo que vai deixar lindo. É algo que vai te trazer uma sensação legal de você estar ali naquele ambiente. Fernanda, está aguentando? Eu acho que eu vou ter que ir até Maragogi para ver essa história desse azul, porque não, mas é legal. Eu queria fazer uma pergunta especificamente sobre o nicho de trabalho, que a gente falou sobre o tipo de trabalhador, o tipo de trabalho, e na construção civil a gente trabalha muito por empreitada, né? É um curto período de tempo em que os contratos são mais curtos e isso é um jeito de trabalhar que a construção civil tem, que não se aplica a qualquer negócio, né? Eu queria saber como é que vocês trabalham isso, falando de empresa mesmo, né? Esse negócio de... Acho que até por isso que o pintor tem esse negócio, porque tem muito dinheiro sempre na mão, né? Então, tem aí uma dificuldade. Quem não consegue controlar dinheiro não pode ser pintor, não. Boa pergunta, hein? Ela está falando sobre exatamente ciclos de contratação. Como é que vocês se viram nos 30 aí, nesse ciclo de contratações? Bom, como eu já estou no mercado já faz um bom tempo, então eu tenho uma clientela muito grande. Tem fila, Fernanda. Olha lá, tem fila. Então eu consigo ter esse controle. Mas realmente, se você pega esse mês de janeiro, que é uma época de chuva, se você não fizer uma reserva no final do ano ou nos meses anteriores, você vai passar uma necessidade aqui. Então, vendo essa necessidade, hoje tem tantos cursos que a gente faz a respeito de organização financeira, de como você controlar seu dinheiro, como você investir seu dinheiro, não sair gastando, né? Voltando, novamente, o pintor ele tinha essa visão de que ele saía da obra finalizada, ele parava no bar e gastava todo o seu dinheiro. Hoje você já não vê isso mais. Hoje o pintor ele faz o network dele não somente dentro de um bar, ele faz com os locais adequados, né? E ele não gasta o dinheiro dele com essa facilidade que gastava antes. Hoje ele entende muito mais as necessidades da família, as necessidades dele, a necessidade da empresa. Pô, eu tenho empresa aberta, então eu tenho todos os encargos que eu tenho que pagar, então eu tenho que ter uma moderação com o dinheiro, eu não posso sair gastando a todo, né? Mas ganha muita grana sim, tem que ter um certo controle aí.
Fernanda, eu acho que a gente vai falando de um amadurecimento, né? São setores que vão se profissionalizando, vão adquirindo processos. Magno, quando a gente fala sobre todo esse aspecto aí do mercado, e você falou da presença da mulher, eu volto a ficar com a curiosidade com relação às pontas etárias. A gente tem esse jovem que, de repente, a gente está acabando de viver aí toda uma mudança do ensino, né? Do terceiro... do ensino médio, né? E aí havendo toda uma abertura para a questão das formações técnicas. Como é que está para vocês? Esse jovem busca a pintura como um mercado de formação? É isso que eu estou também curiosa. Você falou da entrada das mulheres, mas e na questão etária? Eu tenho um jovem que está terminando ou que faz aí a escola e decide ir já para essa área técnica? Tem sim, tem uma galera jovem mesmo, lá dos seus 18, 20 anos, que estão cada vez mais se introduzindo na profissão, e não mais por conta do tio que levou, do pai que levou, é por conta da rede social. Ele olha lá no Instagram, ele vê o perfil do pintor, que está muito mais bonito, está muito mais colorido, está muito mais profissional, e ele se interessa por essa profissão. Querendo ou não, somos referências para essa garotada, e nós acolhemos eles com todo carinho, ensinamos ele aquilo que tem que ser feito, o caminho correto da profissão mesmo, mas a grande garotada está indo no caminho, sim. Fernanda, tem pergunta? Olha lá, ela está adorando. Quando começa, para quem está em casa não sabe, né? A gente se olha aqui pelos cantos, olha. Nossa, Fernanda. Eu tô rindo do Magno porque o Magnei falou, né? Você falou que levou o Magnei para ajudar você, e aí a gente está falando do jovem entrar nesse mercado de trabalho. Assim, eu queria falar um pouquinho mais sobre as mulheres. Eu sei que a Luísa puxou a sardinha para o jovem, mas assim, eu acho que é um mercado que exige qualificação. Quando a Heloísa falou que só você vai saber se você está rico quando chega a conta do pintor, né? E eu acho que assim, quando você, e acontece com pedreiro também, quando você tem um profissional capacitado bom, não falta trabalho. Estou errada? Não falta trabalho, porque eu tenho certeza que se eu ligar agora para uns 3, todo mundo vai, se você conhece o pintor bom, então me recomenda, porque é difícil, assim, precisa ter qualificação. E aí, falando especificamente das mulheres, eu acho que um ponto bacana em relação às mulheres, primeiro, eu acho que para entrar na sua casa, concorda que uma mulher entrando na sua casa para fazer um serviço é muito mais fácil, muito mais palatável do que um homem? Segundo, elas são mais responsáveis, né? Vamos combinar? Segura que saiu provocação. Quem que responde? É igual você falou da qualificação. Às vezes o cliente não entende que ele não paga para o pintor pintar a parede. Ele paga pelo conhecimento que ele vem adquirindo há vários anos. Que ele vem contratando uma pessoa que vai resolver o problema e vai trazer calma e mais vida para o ambiente. Aí, questão da mulher, querendo ou não, elas são fera. Elas mandam muito bem. E não tem como falar que o mercado é só de homem hoje em dia. Mulher, hoje em dia, está mandando muito bem. Não, sem sombra de dúvida. Hoje, se você olhar o mercado da construção civil como um todo, não somente a área da pintura, na parte de pedreiro, marceneiro, todas elas, essas profissões, todas elas têm as mulheres lá. O mercado, ele aceitou a mulher muito bem. Como você mesmo disse, é muito mais fácil você ser recepcionado por uma mulher do que por um homem. Você vai contratar realmente uma mulher. E hoje tem muito casais na pintura, que são o marido e a esposa, que eles trabalham na pintura, e isso tem dado muito certo, tem dado muito bom, e o mercado tem aceitado muito bem isso aí. Olha, eu vou dizer aqui, olhando para você, olho no olho, que está nos assistindo hoje aqui no Estúdio Tati, né, gente? É aquela velha e boa sensação de que o lugar de mulher é o lugar que ela quiser estar. Acho que é só mais uma cutucadinha para a gente pensar que o empoderamento é uma abertura do próprio mercado. Então, empreender não é uma desculpa mais porque você é mulher ou porque é para empreender porque você é homem. É para olhar para isso como uma oportunidade de gerar autonomia, mas com aprendizado, profissionalização, como o Magno está aqui contando. Profissionalização para alguém que começa hoje, que decidiu, assistiu aqui, viu a Fernanda perguntando, a Heloísa falando, quero agora virar pintora. Qual é o tempo médio para uma preparação para essa pessoa já poder também ir para esse mercado, Magno? Olha só, hoje nós temos cursos que vai do básico até o mais avançado. Os básicos, aí, em média, 6 meses, você já sai um profissional apto a pegar uma obra. Logicamente, você vai ter um acompanhamento da pessoa que te introduziu na obra ou que te fez o treinamento,
né? Porque o aprendizado ele é diário, ele é contínuo, né? Você vai sempre aprendendo, mas esse curso inicial aí dura em média 6 meses. Magnei, o seu foram quantos anos? Eu faz 10 anos já. Ah lá, eu tô 10 cutucando anos. porque você foi pegando gosto. É verdade que você tem uma paixão pela parte mais assim decorativa da pintura? A questão do papel de parede também é algo que a gente não falou ainda, mas o papel de parede também atende a essa temática, né, da pintura, né? A gente Sim, pode sim. falar? É isso? Querendo ou não, o que me encantou na pintura foi a parte do efeito decorativo. Igual você falou do papel de parede. Vamos supor, o cliente quer fazer no lavável ou na beirada do tanque, vai muita água. Ah, eu quero fazer um papel de parede. Dá para fazer tranquilo. E fica bonito também, não só pintura. Mas eu sou suspeito em falar que o meu forte é cimento queimado. Eu sou apaixonado pelo efeito decorativo. O cimento queimado, qual é a origem do cimento queimado? Eu, particularmente, tenho que falar que eu sou ignorante. A primeira vez que eu vi na minha parede, eu olhei assim, fiquei pensando, aí eu vi que eu era antiga. Eu pensava em cor, né? Ou é azul, ou é amarelo, ou é bege. Aí veio o cimento queimado como tendência. Como é que surgiu tudo isso? Parece que ele tem uma coisa meio do rústico, é isso? O acabamento dele é rústico, imitando o cimento queimado mesmo. O cimento é aspecto do cimento. Aí há vários tons agora hoje em dia. E querendo ou não, ele vira um repelente à água também. Vamos supor aquela parede que molha às vezes. Querendo ou não. Então, eu estou vendo que o prático juntou, né, nessa decisão do mercado. É isso, Magno? Exatamente. É aquela sensação que eu volto a dizer novamente, da casa de vó. Lembra a casa de vó que tinha aquele piso de cimento queimado no chão? Hoje a indústria viu isso com bons olhos e colocou isso nas paredes. Então essa introdução veio através disso. É um rústico moderno. A gente fala que é rústico, mas ele fica um acabamento liso, um acabamento fino e está em super alta. É isso aí. Não, a gente vai vendo, né, que as tendências são essas. O empreendedorismo é um campo muito aberto e na área de vocês acabamos de nos convencer que é um super terreno. Fernanda, pode falar, Fernanda. Mas antes, deixa eu falar então que eu falei que eu tentei pintar a minha parede, né? E lógico, vocês podem imaginar que deu errado. Não deu bom. E aí eu vou lembrar um pouquinho do que o Magnei falou, que assim, no marketing também acontece isso, a Heloísa sabe. Tem muita gente que acha que consegue fazer sozinho. Consegue fazer sozinho, consegue, vai ficar bom? Aí é uma outra conversa, né, Magnei? É outra conversa. E aí eu queria agradecer vocês pelas dicas e também a Heloísa, né, Heloísa? Fer, muito obrigada. Obrigada para você de casa que nos acompanha aí nesses dias que a gente bate esse papo sobre o empreendedorismo. Obrigada, Magno. Obrigada, Magnei. Que vocês voltem mais vezes, tá bom? Obrigado pelo convite. É só chamar que a gente vem.